E aí, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre Spinoza, mais precisamente sobre o conceito de liberdade em Spinoza, se a liberdade existe, e qual seria o papel do conhecimento para chegarmos a essa liberdade. Antes de entrarmos em Spinoza, cabe aqui algumas questões para nos fazerem refletir um pouquinho. O que é liberdade, gente? Em que circunstâncias você é livre ou não? Você é livre? Nós somos livres? Nós somos livres quando estamos agindo, quando estamos fazendo, ou achamos que estamos agindo livremente e a nossa ação é uma ação influenciada por um pensamento social, um pensamento religioso, um pensamento familiar que nós herdamos enquanto sociedade. Eu posso fazer o que eu quero? Olha a imagem do lado. Eu posso? Ou existem algumas restrições para a minha liberdade? Eu posso saltar como esse homem do alto de um muro, de um prédio, e sair voando, não me machucar? Ou isso é impossível? Se eu posso saltar, a liberdade ela pode dizer que existe. Se não, existe mesmo a liberdade? E aí a gente chega então no Spinoza. Spinoza é um pensador do século XVII, é um pensador de origem judaica, que nasce na Península Ibérica e vive ali por um período da sua vida, mas ele é expulso dessa comunidade, ele vai viver na Holanda, que era um país de extrema tolerância religiosa e de pensamento. Dentro da Europa, era o país que possibilitava esse pensamento diferente, mas mesmo na comunidade judaica da Holanda, Spinoza ele é excomungado, então ele é expulso dessa comunidade também. A partir daí ele passa por algumas dificuldades na sua vida e tudo isso vai influenciar a forma como ele vai descrever a liberdade, a ética, o conhecimento, o papel do conhecimento. Bem, o que ele pensava sobre a ética? A gente falar de virtude, de ação, né? Primeiro que o bem e o mal não existe. Para Spinoza não existe um elemento bem, não existe um elemento mal, um ser que é bom, um ser que é mal. Esses elementos, essa dualidade do mundo que nós percebemos, que nós temos hoje no mundo cristão, isso não existe. O bem e o mal, eles são uma propriedade das coisas. Como que podemos entender isso? Eu percebo o bem através do efeito que algo provoca em mim. Então, se eu ganho um abraço, esse abraço é agradável, e aí eu sinto uma sensação, essa sensação eu digo que é uma sensação boa, então eu digo é bom. Ou, se eu levo uma bronca, aquilo traz um sentimento desagradável, então eu digo isso é ruim. Então, o bem e o mal é mais uma consciência daquilo que me afeta. Então, é a consciência da alegria, é a consciência da tristeza, e não um elemento bom, um elemento ruim. E o que seria então ser virtuoso, como nós estamos vendo? Virtude é você buscar o conhecimento. Então, quanto mais você busca o conhecimento, mais você vai conseguir entender quais são as propriedades das coisas e aquilo que vai te influenciar na sua ação. O seu pensamento ele passa por duas fases. A primeira fase, o Spinoza ele está mais ligado ao Descartes. Então ele começa a sua concepção de mundo dentro da dualidade cartesiana, o espírito, o corpo, a alma, o corpo, o pensamento e o corpo, a matéria e o espiritual, essa dualidade que estão juntas, mas são coisas, seres separados. Isso vai até a metade da vida, mais ou menos, de Spinoza, que é quando ele rompe com esse pensamento e ele vai dizer que essa dualidade não existe, esses dois mundos que vêm de Platão, né? Essa dualidade platônica, isso não existe. O que existe é uma única coisa, uma única realidade, um único mundo, uma única substância. Essa substância, na concepção de Spinoza, é o que nós chamamos de Deus. Então, Deus, ao causar a si mesmo, ele vai causar todas as coisas que existem, explicando isso. Essa substância, ao surgir, ela
faz com que todos os seres também apareçam, e esses seres eles são uma continuidade dela mesma. Então todo ser é uma extensão dessa substância que para Spinoza é uma substância infinita. Então não existe o divino, não existe um ser divino, o que existe é essa substância. E nós fazemos parte dessa substância. Por isso que Spinoza vai ser considerado um herege, porque são as ideias panteístas presentes aqui na sua filosofia. O problema disso tudo, na época, é que não existe um Deus transcendente, criador de todas as coisas, para Spinoza. Também não existe o bem e o mal. Por quê? Porque nós somos partes de uma única substância, de uma única natureza. Então, essa natureza ela não tem uma parte boa e uma parte ruim, uma parte má. A liberdade, então, de acordo com Spinoza, se nós já somos parte dessa substância, se nós fomos criados no mesmo instante que essa substância se criou, a liberdade ela é uma ilusão, porque ela não existe. Nós já somos determinados a sermos como somos, a fazermos aquilo que somos. Eu vou agir de acordo com aquilo para o qual eu fui determinado enquanto razão de ser que sou eu. Então, o ser humano. Eu vou viver, eu vou andar, eu vou fazer as coisas, eu vou praticar as minhas ações, eu vou pensar achando que isso é a liberdade, quando na realidade isso simplesmente é a programação para a qual eu fui chamado a executar. Eu vou satisfazer então essa programação, eu vou agir de acordo com esse programa. E eu não sou capaz de entender por que eu faço isso. O exemplo do filme que eu coloco aqui é: você vai para um cinema, você resolve assistir um filme, você assiste um filme. Agora a pergunta é: por que você escolheu esse filme? Você tem consciência de quais foram os elementos, os fatores que te levaram a querer assistir esse filme? Tudo isso, então, manipulou aquilo que você dizia ou chama de liberdade. Você não foi livre para assistir Os Vingadores. Você foi influenciado e isso então fez com que você tivesse a vontade e fosse assistir. Então, eu escolhi. Não foi uma escolha, uma decisão sua. Você satisfez aquilo que o conjunto para o qual você foi programado pediu para você satisfazer. É a mesma coisa com uma pedra, o exemplo que eu coloco aqui. Ó. A nossa liberdade é como uma pedra que, ao cair, ela acredita que escolheu estar caindo. Então, você rola uma pedra morro abaixo, ela está rolando. Então, a pedra acredita que escolheu fazer aquilo. Como se a nossa liberdade fosse assim. Então, eu acredito que eu escolhi fazer isso. Mas, na realidade, não. Na realidade, eu estou cumprindo aquilo que eu fui programado para fazer. No caso da pedra, se alguém empurra, rolar. Bem, assim, para Spinoza, a liberdade em si, ela não existe. A liberdade, ela existiria se nós entendêssemos a liberdade como: eu quero compreender o que me levou a agir desse jeito. Então, quais foram os motivos que me levaram a fazer isso? Quando você passa a entender, a compreender esses motivos, como você agiu assim, aí nós começamos a entrar naquilo que Spinoza entende de liberdade. Então, ser livre é compreender por que você agiu e não agir. Entender o porquê da ação é o que Spinoza entende como liberdade. E para isso, o conhecimento ele é importantíssimo. E o autoconhecimento. Então eu preciso me autoconhecer, eu preciso conhecer a minha essência para poder entender porquê destas ações, por que eu faço determinada coisa e não outra. Então isso vai me aproximar daquela substância primordial, aquilo que nós vamos chamar de Deus. Ok? Tudo bem até aqui? E a felicidade então seria agir o mais próximo possível daquilo que nós vamos chamar de conhecimento verdadeiro.
Então, quanto mais você deixa se guiar pela sua razão, mais feliz você vai ser. É algo muito diferente daquilo que nós entendemos por liberdade, né? Por felicidade, desculpa. A ética para Spinoza é uma ética que visa a felicidade. Então, a felicidade seria o autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai te dar a liberdade. Então, eu sou livre quando eu tenho liberdade para entender, para compreender. E quando eu consigo entender, compreender, eu vou ser feliz. Certo? O grande problema de Spinoza é que Spinoza vai dizer que existem sistemas que foram montados no decorrer dos anos, com o passar do tempo, que não vão me permitir, impossibilitam esse conhecimento. Eles tentam impedir que você chegue a esse autoconhecimento, que você chegue à felicidade. Então, eles querem te manter na manipulação. Que sistemas são esses? O Spinoza vai dizer o sistema político e as instituições. Então, vão tentando entender por que Spinoza vai ser excomungado da sua comunidade. Então, o Spinoza vai dizer que eu preciso, quando eu busco a liberdade, eu preciso combater esses sistemas que tentam limitar a minha liberdade, limitar o meu pensamento, limitar o meu conhecimento. E aí eu vou viver buscando, então, o conhecimento, e eu nego, então, a partir dessa concepção de que liberdade é buscar o autoconhecimento, eu nego tudo aquilo que se pregava até então de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ilusão, ele não existe, porque quando você age pensando que você está sendo livre, na realidade você está agindo de acordo com as instituições que foram se consolidando ou de acordo com os sistemas políticos que também foram se consolidando. E aí você não está sendo livre, você está sendo manipulado, uma marionete nas mãos do sistema. Bem, gente, é um pouco isso, né? Muito resumidamente. Nós precisaríamos aí de um tempo maior para entender Descartes. Pode mandar as suas dúvidas, que eu vou tentando tirar. E agora vocês terão uma atividade para vocês fazerem. E aí busquem no livro, busquem aí a definição, o que Spinoza traz enquanto ética e liberdade, e vamos conversando no decorrer dessa semana, tá bom? Tchau!